Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do PXcast, podcast voltado para profissionais liberais e autônomos que querem transformar seu escritório, seu consultório em uma empresa. Aqui a gente fala sobre venda, RH, marketing, liderança, negociação, contratação, demissão de pessoas, tudo aquilo que faz parte do empreendedorismo. E hoje, o episódio do PXcast é com um cara que construiu algo muito raro no empreendedorismo. Um nome forte o suficiente para sobreviver ao colapso da própria estrutura. O Ale Padilha começou na profissão aos 14 anos como assistente de salão. Com 18 anos recém-completos, já tinha CNPJ aberto e uma visão empreendedora muito acima da média. Se especializou, estudou profundamente beleza, se tornou técnico pela Hair School de São Paulo, esteticista pós-graduado em Química e construiu autoridade na área de cor e corte através de técnica, estudo e sensibilidade. Mas a história dele, é claro, vai muito além do cabelo. Em determinado momento da vida, ele precisou enfrentar o fim de uma relação pessoal, enquanto viu uma estrutura profissional construída ao longo dos anos desmoronar. E talvez a parte mais forte dessa história seja justamente o que aconteceu depois. Ele recomeçou praticamente do zero, e as clientes começaram a mostrar que não estavam indo atrás apenas de um salão. Elas estavam indo atrás dele. Hoje o Ale tem um salão que leva o próprio nome, atende mais de 2.500 clientes por ano, gera emprego, conquistou liberdade financeira e construiu algo que todo profissional liberal sonha: valor percebido através da própria identidade. Então, hoje eu quero conversar sobre perdas, coragem, reconstrução, empreendedorismo emocional e sobre como alguém encontra força para recomeçar quando tudo parece ter desmoronado. Ale, seja muito bem-vindo ao PXcast. Mas o prazer é todo meu hoje, né? Que honra ser reconhecido e estar assim com um profissional tão grande que eu admiro, principalmente eu e as minhas clientes, né? Mas é uma honra mesmo, ainda mais depois de todos esses elogios, todo essa introdução. Exatamente. Eu que te agradeço, Ale, porque a gente sabe, um proprietário de salão de beleza sabe que a sexta-feira à tarde é extremamente importante. Então, tu conseguir adequar a tua agenda para vir aqui, priorizar, não tem valor, tá? Muito obrigado mesmo. Ale, eu vou começar como todo bom podcast clichê começa. Vou pedir para tu te apresentar, apesar de eu já ter te apresentado, mas ninguém vai se apresentar melhor do que tu mesmo. Quem tu é, de onde tu vem, o que tu faz. Então, tendo essa introdução já ficou um pouco mais fácil, né? Vamos começar de onde eu vim. Então, venho de famílias extremamente simples, humildes, começaram do zero ou do menos zero, então. E aí foi onde eu cresci, no interior lá de Rolante, uma cidadezinha pequenininha, como a gente sabe. Comecei a trabalhar aos 9 anos, numa fábrica de calçado, num atelierzinho. Caraca. Desse daí, uma conhecida disse assim, eu tô precisando de alguém, não sei o quê, para trabalhar numa loja. Essa loja era super pequenininha, tinha um salãozinho que ela cortava cabelo, pintava uma raiz e tipo um mercadinho que vendia sorvete. E ela precisava de alguém para ajudar, fui lá para ajudar, fiquei 2 anos trabalhando lá. Caraca. E aí, com 14 anos, isso eu já tinha 12, né? 12 para 13 anos. Com 14 anos, eu queria trabalhar fora. Queria sair lá do interiorzinho, como é que se diz? Uma localidade tão pequenininha. E fui trabalhar num salão maior. Aí, nesse salão maior, uma amiga minha disse assim, não, olha só, tem uma oportunidade de trabalhar em outro salão, com a chance de tu crescer mais. E ela me indicou. E ele não gostou do perfil, então eu vou trabalhar. Fui lá, comecei a trabalhar. De lá eu saí com 18 anos. 18 anos, já estava iniciando a faculdade e eu pensei assim, vou ter que fazer alguma coisa, né? Já estava incomodado com aquilo. Já tem 18 anos, eu sou velho. velho. Assim, não, agora eu já sei tudo, né? 18 anos, era só o que eu queria ter. Numa cabeça extremamente engessada, pensei, vou fazer, né? É só simples, ele vai, abre um CNPJ e vambora. Lava um cabelo e corta um cabelo, sabe? E sou o dono de uma empresa. E aí, primeira coisa que a gente faz quando vai abrir um negócio, abrir uma conta no banco, né? Exatamente. Exatamente, é verdade. O que faz alguém que abre um crédito sem saber como que se usa um crédito, né? Gasta. Primeira semana já gastei tudo. Tava rico. Não, já gastei. Pegou dinheiro, ficou rico, empobreceu de novo. Foi isso aí. Aí isso tinha 18 anos. Abri o salão
Em 9 meses eu tava mais falido do que... Naturalmente. Não tinha como não, né? Uhum. Sei lá, uma parcela de um empréstimo de R$ 2.000 e um aluguel de Caraca, 2.800, isso há 10 anos atrás, né? caraca. Um, um empréstimo lá alto para pagar, um aluguel alto para pagar, produto para pagar, e ele não dava conta, só gastava, só gastava. 9 meses depois, porta para fora. É, Leva as tuas coisas. Na verdade, não é nem para levar, né? Não, só vai sair só e vai. vai pagar tuas dívidas e é isso aí, e acabou. E daí como é que faz? Não tinha onde trabalhar, não tinha onde começar, tudo mais. Recebi a proposta de trabalhar em um outro espaço com uma outra pessoa e levar minhas clientes. Eu tinha 6 clientes. Como é que você vai pagar as contas com Levar 6? todas as minhas clientes. Caraca. E aí isso foi o maior desafio. Então daí esse comecinho assim foi o mais pesado, né? Porque daí como é que a gente faz depois? Eram mais de 100 mil em dívidas. É, Com eu 18 ia anos. te perguntar. 100 mil em dívidas com 18 anos. Isso é um Eu, recorde. eu não sabia de como é que eu ia pagar aquilo, né? Claro. Daí tu vai, banco tu deixa. Primeira coisa que eu fiz foi, o banco não vai na minha porta me cobrar, né? Isso aí. Vou ir por prioridades. Aí, como eu comecei a trabalhar com outra pessoa, e como é que a gente faz? Porque agora eu vou ser comissionado, né? Tem um Uhum. limite que eu vou receber. Ui. E aí, como é que eu faço? Porque daí, tipo, cara, eu não vou ganhar. Na época, o meu corte era R$ 35. Eu não vou ganhar R$ 35 no corte. Isso. Porque eu vou ganhar 17,50. Sim, 17, E 50. juntar de 17,50 para pagar, Meu sei lá, Deus. 100. R$ 3.000 Uhum. Não, é. em, Ah, sim. só em refinanciamento de dívidas. Aí foi o maior desafio. Tem que pensar assim, como é que eu vou dormir para pagar tudo isso, né? E a única coisa que eu lembro foi de algumas clientes, algumas amigas disseram assim, olha, não tem outro jeito a não ser trabalhar, né? Não tinha nem, não tinha recém nem, tipo assim, saído de casa eu ia ter que pagar tudo aquilo e começar do zero e tudo mais. Caraca. Aí eu pensei assim, não, vou ter que tomar um rumo, né? Sabe aquele dia que tu pensa assim, o que eu faço daqui para frente com o que eu fiz daqui para trás? Tipo, tudo que eu Uhum. fiz até ali, daqui para frente, né? Aí eu pensei, vou ter que pagar isso e ter um norte. A única coisa que eu pensei era o que eu queria daqui 1 ano. E aquilo teve um norte. Eu não queria ter dívida em 1 ano. Bah. Tu sabe que isso que tu falou, isso aí de não ter dívida em um ano, eu falo muito sobre isso. Eu tô ficando velho, né, Lê? E aí, ah, eu tô cada vez mais. Não, a palavra não é preconceituoso, eu tô cada vez mais restrito à palavra sonho. Então, eu gosto de sonho, sempre fui um sonhador, mas eu troquei a palavra sonho por objetivo. Sim. Então, quando eu converso com as minhas colaboradoras, eu falo muito isso. Eu falo, olha, vocês precisam ter objetivos, não sonhos, porque sonhos muito provavelmente não vão ser realizados. Agora, objetivos vão ser alcançados e a partir do momento que tu tem um objetivo, bom, sei lá, comprar uma casa. Ok, o que eu vou fazer para conquistar essa casa? Eu preciso guardar tanto. Então, como é que tu vai guardar tanto? E aí tu começa a ter metas e pequenos objetivos para Uhum. conquistar aquele objetivo maior. E foi o que tu fez, né? Tu falou, bom, tá, para eu ter um mínimo de norte, daqui a um ano eu não quero ter dívidas. Ok, já traçou um objetivo. Entende? Já, bom, agora, daqui a um ano eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que pagar tantos mil reais, então quanto eu tenho que guardar para chegar lá? Isso aí. Tu realmente traçou um objetivo de fato, né? O primeiro, né? E foi, e depois de um ano tu conseguiu zerar? Não, levei mais um tempo ainda. Era Naquela muito grande, cara. era É, bastante coisa. era muita dívida. E aí eu lembro de, né, nessa mesma época, né? Eu tinha um objetivo mínimo. Mas nessa mesma época, o que me fez foi chegar. Isso era, sei lá, era dezembro, onde eu conseguia pagar mais as E contas. com que idade tu tava aí, mais ou Eu menos? não tinha 19. Eu tinha Ah, 18. foi meteórica, a queda meteórica, Não, assim. do 18. Só que assim, foi 18, entra, começa a ganhar um pouco mais, porque Uhum. era assistente, então tá, sei lá, Ah, sim. ganhava como assistente. Eu não ganhava tão pouco porque eu sempre fazia mais. Eu Uhum. já comecei lavando, secando o cabelo, mas eu já queria aprender. Aí eu comecei aprendendo a fazer uma mecha, comecei a querer fazer alisamento, comecei a fazer sobrancelha. Tudo no achismo, né? Tudo Vamos no. tentando, vamos tentando. E aí eu tinha muito isso de sair da média. Eu não queria ganhar só aquele tanto de salário. Então eu ganhava, sei lá, 2.000, 2 salários mínimos na época. E aí quando eu fui, que eu tinha que pagar essas dívidas, eu tinha um X valor e eu tinha que no mínimo fazer aquilo. Mas a minha cabeça fazia o quê? O mínimo. Porque eu tinha que fazer o mínimo. Eu lembro de um dia eu ir embora chorando, tava chovendo de bicicleta. Do centro da minha cidade até o Alto Rolentinho, são que
9 quilômetros. São. Chovendo no final do dia, cansado, e eu tinha R$ 23. Caraca. R$ 23 eu fui embora e eu pensei assim, não, eu cuidava pra passar a semana e aquele dinheiro era pra almoçar durante a semana. O ônibus eu pegava naquela época, né? Aham. Todo dia pra ir pra voltar. E eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Não tinha. Eu também, eu não sei o que Eu tu não fez, o que tu fez. Daí que começa aqui, tá, pega um dinheiro emprestado aqui, um dinheiro emprestado, mas vai dando aquele mexe ainda, né? Uhum. Pai, mãe, cada um ajuda um pouco. E aí, mas ninguém tinha noção do quanto que eu tinha de dívida, Uhum. do quanto que É, tu não compartilhou com ninguém isso. Não, se eu for compartilhar em terapia depois de anos, né? Porque, Normal. primeiro porque a gente tem vergonha. Como é que eu vou falar pra alguém uma coisa que eu errei muito feio? E Uhum. aí eu pensei, não, tinha medo de fracassar mais do que eu já tava. Uhum. Mas eu hoje olhando assim, cara, não tinha como estar mais fracassado que eu tava. Não tinha como estar mais. E aí eu lembro que entrou janeiro, dezembro eu consegui quitar um pouco mais. E entrou janeiro e a minha sensação era de que tinha virado o ano, mas como eu já estava mais pro final do que ainda no início de dívidas, eu tinha um foco de que eu queria crescer. Eu não queria ser só mais um cabeleireiro, então. Que se fosse para dali para frente, então tinha que fazer alguma coisa dar certo, né? E aí eu comecei a estudar muito naquele ano. Terminei de pagar as dívidas, boa parte delas eu fui quitando, tipo assim, juntava um tanto, pagava um pouco. Juntava outro tanto, pagava um pouco. E aí eu disse, não, vou ter que estudar, que alguém vai ter que fazer. E eu caí magicamente, eu não sei como que isso aconteceu, de fazer um curso e eu disse assim, eu sempre fui muito curioso, né? E a cabeleireira estava dando o curso e eu queria ver como que ela lavava o cabelo no lavatório. Ela estava dando a palestra e os assistentes lavando. Os Uhum. assistentes dela faziam o que ela não estava fazendo lá. Eles conversavam sobre que cor misturavam, como é que eles faziam as coisas. Eu queria ver por trás dos bastidores como funcionava. Ela que tinha 10 assistentes no dia a dia. Porque Uhum. eu não trabalhava com assistente ainda, eu tinha 19 anos, né? E aí eu lembro de, tipo assim, como é que eu vou ganhar mais se eu tenho limitado a atender 4 clientes por dia? Como é que eu vou atender 4 clientes por dia? E aí eu pensei assim, não, vai ter que ter um jeito de fazer diferente. Quando eu vi como funcionava um salão maior, Uhum. porque foi uma mentoria de graça, digamos, naquele dia, Uhum. eu perdi o que ela falou no palco, mas eu ganhei exatamente o que eu precisava no lavatório. Que era a questão de como era a receita dela fazer render dentro do salão dela um X número de atendimentos. Uhum. E aí, nesse mesmo ano, eu trabalhei muito, juntei dinheiro e fui para São Paulo. Daí fui ficar, o curso era 7 dias inteirinhos. Eu lembro que Nossa. ele terminou no dia 7 de setembro o curso. E ele era das 6h30 às 7 horas da manhã, depende do dia, e ele ia até a meia-noite, 1 da manhã. Uau! Era muitos, 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 muitos. E, Nossa, bom, eram 28 professores, né? caraca! Cada turno, tipo assim, de 4 em Uhum. 4 horas tinha aula com um doutor em química. Nossa, que demais. Foi Isso eu bem não sei se existe ainda. Hoje tá tudo muito pocket, assim, tá tudo tudo muito. celular. Tipo, ou é celular, ou é curso de 2 dias a Uhum. 30 mil reais, uns troços tri absurdos, assim. Exatamente. Eu lembro que na época, sei lá, eu ganhava R$ 6.000 e o curso custava isso. Uhum. E aí, tipo, eu tinha as outras contas, tinha Sim, aquela coisa, isso eu tinha 19 para 20. E aí, como que vai juntar dinheiro para ficar uma semana sem trabalhar? sim. Ainda tinha dívida para pagar, tava pagando alguma parcela de coisa, dívida para pagar, tava estudando e tava pensando como é que eu vou pagar esses R$ 6.000, ficar uma semana sem trabalhar, pagar sei lá, uma passagem de avião e um hotel. Sim, não sei. Esse curso me custaria, digamos, 20 mil. Isso. Uma semana, né? Sendo que eu já tinha um Sem nome trabalhar sujo e já para nome sujo todo o resto. Exatamente. Aí, quando eu pensei assim, vou começar de algum ponto para mim poder fazer. Eu comecei a postar muito no Facebook na época. Porque daí não tinha, né? Quase ninguém postava. Na época, Ah, sim. começou a mudar o mundo da beleza no interior mesmo, tem 6 anos. Uhum. 6 anos, mais ou menos isso. Que a mídia usa muito essa coisa de postar, de fazer, de investir em marketing, né? Uhum. E eu lembro que naquela época eu era o primeiro a postar cabelo, antes de Nossa. depois. Eu lembro disso. Porque imagina, eu era o cabeleireiro mais jovem da cidade, Uhum. tava recém saindo de 2 salões que eram conhecidos e grandes, atendiam bastante gente, e algumas clientes eu atendia no salão e eu digo que assim, o grande para mim foi ter trabalhado com um profissional excelente, ao ponto de que ele não tinha horário para atender as clientes dele. Uhum. E o que que eu fiz? As Uhum. clientes que ele não conseguia atender, eu acabei pegando. Tu pegou. De algum ponto eu tinha que partir. E aí eu Sim. comecei a postar com elas. Eu fazia o Uhum. cabelo delas, postava, marcava. Fazia o cabelo delas, postava, marcava. E sem rosto, né? Só o cabelo. Uhum. E aí acabou que uma foi indicando pra outra. Só que foto
Engana, né? Engano. Nunca era, gente, eu errava tanto naquela época. E eu não aceitava que eu tinha errado aquilo. Então a cliente ia uma vez e nunca mais voltava. E outra vez nunca mais voltava. Aham. Quando eu, nesse mesmo ano, fui errando, acertando muitas vezes, caí em São Paulo. Quando eu Tá. voltei de São Paulo, pensa, cabeça pequenininha, eu não fui tipo assim, de um cursinho para um outro cursinho maior, Não. não. Eu caí de um cursinho para uma imersão imensa, né? Aquilo abriu minha cabeça num ponto que foi um divisor de águas, porque eu sentei com profissionais que tinham falido, que estavam com, sei lá, 25 anos, Uhum. profissionais que estavam com 70 anos. Eu tinha uma colega de 70 anos. Hoje ela ainda é minha amiga, a gente conversa, às vezes, de vez em quando eu reajo a alguma coisa no Instagram. Mas era assim, ela contar que faliu 7 vezes. Uau. 7 vezes. E ela perguntar, a gente conversando assim, tá, não sei o quê. Não abertamente quanto ganhava, mas aí mais ou menos pelo que a pessoa tem, Uhum. como é que vive a vida, assim, mas isso ainda não é a minha realidade. Não era que eu estava querendo uma coisa maior. E aí eu lembro de ter conversado com a dona da escola. Na Uhum. época era Graciele Gato. Uhum. Ela é hoje ainda uma grande influente no nosso mundo dos cabeleireiros, que ela montou a escola no Brasil e levou para fora. E ela, não, eu vou te apresentar uma pessoa. E aí me apresentou uma pessoa lá, porque ela gostou muito, super jovem, eu tinha 20 anos. Sim, imagina uma Recém-20. criança. E aí ela disse assim, não, eu vou te apresentar um pessoal aqui, não sei o quê, vamos ver se tu não consegue alguma coisa pra ti em outra cidade, então, né? Sim. Que seja de assistente. Na época eu ganhava 6.000 reais, eu queria ganhar mais. Uhum. E aí ela disse, não, eu vou te apresentar. E ela disse assim, vou te conseguir alguma marca. E aí consegui contrato com várias marcas, podia escolher quando ela me apresentou. Só que ela disse assim, tu vai ter que fazer os cursos todos da marca pra te poder aprender. E aí eu tava numa cidadezinha pequenininha, sem dinheiro, sem nada. Ela disse assim, é em Florianópolis. E aí o que tu faz? Meu Eu Deus. não tinha, eu nunca tinha Aham. me mudado de Rolante pra cidade de Taquara, né? Sim. Mal andava de ônibus direito. Eu tinha a primeira vez andar de avião. Eu lembro de ter chorado porque eu fui andar de avião na primeira vez. Muito bom. E aí, tá, peguei e disse assim, como é que eu vou me mudar, né? Botei tudo numa sacolas e fui. Eu recém tava namorando, tinha recém começado um relacionamento. E eu lembro que quando ela me fez essa mesma proposta, a minha cabeça se limitou ao mais confortável, que era Florianópolis. Eu deletei que ela tinha me dito assim, não, eu tenho uma escola em Portugal, assim, assim, assado. Uhum. Tu tá pronto pra ir? Eu, "Uh-uh, Nem ouviu. não, Aham. era pra ser assistente com ela. E eu não fui. Eu disse assim, não, porque eu não tenho como ir, não tenho, como é que eu vou ir pra lá, depois se acontece alguma coisa, eu não posso voltar. Fiquei, tá, mas vamos pro mais confortável. Fui pra esse salão, a profissional, a dona do salão, né, muito, muito, muito conceituada em Florianópolis, um salão num shopping, um faturamento de milhões. Uhum. Eram eu e mais uns 20 cabeleireiros, uns 30 manicures, Caraca, 4 recepcionistas, que massa. 2 faxineiras o tempo todo, era uma coisa de outro mundo. No meu salãozinho pequenininho, Sim. um lavatório, uma cadeirinha, né? Uhum. Fui Tu pra foi um. pra lá. Uhum. E aí tu chega e ganha uma cadeira pra atender. E se chegar pra atender com uma cadeira, daí tu vai pro lavatório, tu entra num gancho. Não sei se você Não conhece esse sei. negócio do gancho. Não. Tu entra pra trabalhar, teu nome, o primeiro que chega, cai no gancho. Quem vai chegando depois vai vindo pra trás do gancho. A primeira cliente que chegar, vai pro primeiro que tava em cima. Tá. E aí é um rodízio, tu volta pro final. Quando Entendi. todos os primeiros atenderem, Tu vai de isso novo. aí. Entendi. E aí tu começa de novo. E aí, como que eu vou fazer para atender mais clientes? Se eu atender uma por dia, uma escova, digamos assim, eu vou ter ganhado 40 reais. Eu cobrava 20 na minha cidade, tô ganhando mais, tô ganhando 40, já tava pensando, tô maluco, não sei o quê. Eu Dobro. chegava no shopping 9 da manhã, tipo, um dia que eu cheguei para trabalhar, cheguei para morar em Florianópolis, larguei as sacolas no apartamento, e eu saí do apartamento e fui trabalhar. Eu cheguei em Caraca. Florianópolis 6 da manhã, 9 da manhã eu tava no salão pra trabalhar. E foi tipo, eu pensei assim, agora eu não vou poder parar, né? Sim. Foi que nem ela disse assim, tu não pode ter medo, é coragem. E aí foi o que eu fiz. Cheguei lá, eu fiz amizade com as recepcionistas, eu fiz amizade com a manicure, eu tinha uma cadeira pra atender. E aí eu lembro elas falaram assim, nossa, mas lá não era muito de postar ainda essas coisas de cabelo. E eu chegava, eu postava e marcava o salão. E eles repostavam. Eu atendi a primeira cliente, uma pessoa do interior. O que que ela faz? Normalmente, Rolante, a gente tem um privilégio de que as pessoas são muito carismáticas, né? É A verdade. gente atende muito, tipo assim, um cafezinho, Uhum. daí tu escuta. A gente tem esse muito de escutar e Tem. de guardar. Uhum. Escuta, guarda. Na próxima vez que tu vem de novo, tá, e como é que Continua o meu assunto. filho? Isso aí. Continua de novo. Como eu atendia poucas pessoas, eu tinha mais tempo para escutar.
E aí foi onde eu consegui ganhar muita cliente. Bom, tanto que hoje eu ainda tenho clientes de lá que pedem pra mim pra atender, ou que já vieram de Florianópolis pra Rolante pra mim atender. Nossa, que massa, sério? Aham. Que vieram de Florianópolis, fazem o cabelo, às vezes vão embora. O que acontece hoje é outras cidades mais perto, mas quando veio a primeira vez, eu tive certeza que eu tava fazendo o negócio certo. E eu lembro que eu fui morar em Florianópolis e uma vez por mês eu voltava pra Rolante pra atender na minha folga. O que que era a minha folga? Era eu trabalhava um domingo sim, um domingo não. Eu juntava todos eles e tirava 2, 3 dias juntos. Então foram 6 meses atendendo de domingo a domingo, sem ver sol, sem ver nada na rua, para poder juntar uma grana para poder fazer alguma coisa. Isso eu tava com 20 anos. Quando eu lembro que a moça disse assim: O que que tu faz que as clientes estão vindo sempre? Porque eu tava lá, chegava às 9, esperava. E antes de mim tinha outras pessoas que chegavam antes, porque eles queriam ficar primeiro no gancho. Nossa. Chegava primeiro, atendia a cliente e ela só ia fazer uma escova. Porque shopping é difícil de eu chegar, olhei pra ti, vou fazer uma mecha, vou fazer um corte. Não confio em ti, como é que eu vou fazer? Vai Uhum, saber se não vai estragar meu cabelo e ainda vai me cobrar R$ 1.000. uhum. E aí eu não tinha medo de cobrar naquela época. Porque eu tinha vindo de um corte de 35 e ia pra um corte de R$ 100. Como? 35 com escova, lá era só o corte sem escova. Eu tinha que vender tudo separado. E aí eu lembro que eu fazia escova, e aí eu já ia conversando com a cliente, né? Na segunda vez, ela ia escovar o cabelo 1, 2 vezes na semana, chegou uma hora que ela tinha que retocar a raiz. Eu nunca dizia que eu ia retocar a raiz dela. Eu repostava um cabelo que eu tinha feito de raiz, eu começava a seguir ela, e ela via que eu tinha raiz, eu vou pintar a raiz com ele. Pintou raiz, primeira vez. E aí eu postei o cabelo dela, marquei ela e ela compartilhou. E aí outra amiga dela foi vindo. Isso pessoas com poder aquisitivo maior. Uhum. Daí eu lembro que em Florianópolis eu tinha esse medo de cobrar. E aí, eu lembro de ter atendido uma dentista até, a Ana Uhum. Paula, e Uhum. ela disse assim, aqui as pessoas, elas não querem às vezes perguntar quanto que é. Elas querem realmente saber, tipo, que vão ser bem atendidas, ter todo aquele conforto, né, porque elas já sabem que o valor é aquele. Shopping tu não vai pagar É, já sabe que é mais caro, né? isso, então, tipo, ela sabe, entrou ali, ela sabe que vai gastar, e às vezes ela quer gastar Uhum. naquele dia. E ela me disse assim, eu quero que hoje tu me ofereça o que tu tem de melhor. E aí, como é que eu vou saber oferecer o que eu tinha de melhor no salão para ela? Quando eu lembrei que a minha orientadora, a dona da escola da High School, disse assim: Tu vai estudar tudo o que tem na marca. E aí eu estava preparado, porque eu disse para ela: eu tinha coragem de vender, eu sabia o que eu tinha para vender. E aí eu disse assim: ali virou minha chave. Aí quando a dona do salão foi lá, não sei, conversou com a cliente, e a cliente elogiou horrores. Aquele, tipo assim, o atendimento e o conhecimento. Uhum. E eu sentei na cadeira e eu fui atender a dona do salão. E aí era Uau. 50 anos de profissão. Meu Deus do céu. Só que 50 anos de profissão. Tu tá louco? E aí tu atendia a mulher assim, que cor que tu vai usar no meu cabelo? Ela te perguntou? Sei lá, o rapaz, fazer um. E aí eu disse pra ela assim, Cara. "Pá, agora eu não sei o que eu faço, né? Daí eu peguei uma tabela e aí eu dizia pra ela o que te incomoda. Boa. Primeira, eu não sabia pra onde que eu ia chegar, né? Claro. Eu olhando pro cabelo dela, nunca tinha usado cores diferentes, o que que a dona de um salão tão conceituado e com tantos anos de profissão, formada em Milão, nananana, Aham. eu não tinha uma base nenhuma, eu tinha coragem, né? Sim. Eu não tinha medo de errar naquela época. E eu dizia pra ela, comecei pela base assim, o que que tu não gosta? E eu lembro dela dizer assim, eu não gosto dessa aqui, dessa linha aqui. Eu com uma tabela de cor na mão, porque eu não sabia nenhum número de todas as cores de tinta que ela tinha no estoque. Caraca. Era muita tinta. Sei lá, eu trabalhava com 12 tubos, ela Uhum. trabalhava com 800. Quanta tinta, É um Sim. mundo Variação. isso aí, Meu tom, Deus. subtom e Aham. E aí eu lembro de ela perguntar assim, mas por que tu me perguntou isso? Porque eu lembro de ter dito pra ela assim, porque mais importante às vezes do que tu só gostar, eu preciso saber de que tu não gosta pra mim nunca chegar nesse perto disso, né? Porque eu não posso te surpreender pro ruim, eu vou te surpreender por uma coisa boa. Isso aí. E aí ela disse assim, nossa, isso aí funcionou muito bem, porque aquela moça ali, ela te elogiou muito, não sei o que, não sei o que, e ela acabou de levar o nosso kit mais caro. Opa. A gente tá falando de um kit de um shampoo, um condicionador, uma máscara, um leave-in, R$ 1.400. Que loucura. Um shampoo. Que... Bom, quem conhece Kerastase sabe, é super caro. E é uma marca super conceituada. Então, quem compra, compra o conceito da marca. Sim, sim. Sabendo que aquilo ali custa e que só quem pode tem acesso a ele. Uhum. E aí ela disse assim, eu quero que tu trabalhe comigo. E aí ela começou a indicar para algumas amigas dela o meu atendimento. Entendi. Aí ali eu me senti grande, né? Porque aí acontecia.
ela ia num treino, ela era expert kerastase, é como se fosse hoje um embaixador, só que para Uhum. ser embaixador tu tem que ter uma formação e tu tem que ter um conhecimento mínimo químico, né? Tá. E como eu tinha vindo de São Paulo, tava tendo toda aquela cabeça fresca, né? 20 anos, não tinha como não usar aquilo. Ela disse assim, eu vou te levar para o centro técnico. Eu tive a chance de cair dentro do centro técnico, ela me levou junto, fui de carro com ela, tudo mais, e ela escolheu mais 2 profissionais, e aí naquele dia eu pensei assim, tá, tô indo, ainda continuo indo pro lado certo, né? Chegou, vamos voltar, o que que ela me pede pra fazer? 20 cabeleireiros. Eu cheguei ontem no salão, era 13 de dezembro o dia que eu cheguei. E eu voltei em janeiro, fui no negócio do curso com ela, e ela disse assim, agora tu vai chegar aqui dentro do salão, e tu vai ensinar a equipe o que tu aprendeu. Como é que tu vai ensinar o pessoal que daí eles um salão maior, como tu disse, trabalhar com uma equipe já é mais difícil, Uhum. porque todo mundo tem a sua cultura e tudo mais, Exato. e cada um tá lá para ganhar o seu pão todo dia. Exatamente. Tá todo mundo matando um leão para não Exatamente. sair no negativo naquele dia. Uhum. E aí o que eu lembro assim de ter me fortalecido mais foi que eu voltei e eu cheguei e disse para ela, eu não tô preparado. E eu disse, eu não queria, tipo, me frustrar, entregar uma coisa muito ruim. Eu disse pra ela pedir um dia. Uhum. Eu pedi um dia, pedi o que ela tinha de conteúdo pra mim levar, e no outro dia eu voltei. E eu disse pra ela, então eu não tenho como fazer, porque no outro dia já tinha que todo mundo atender, tinha clientes com horário, nananã. Daí eu disse pra ela, eu vou chegar mais cedo, quem quiser chegar mais cedo, eu passo pra quem chegou mais cedo. E por incrível que pareça, foi todo mundo. Todo mundo, claro. Foi todo mundo, porque daí eu já tinha a vontade de aprender, mas eu tava mais ainda ansioso pra tirar aquilo da minha cabeça, tudo que eu coloquei pra dentro. Uhum. Porque eu tava, não podia esquecer de nada, né? Chegou na hora, comecei a ficar nervoso e ela disse assim: "Só me conta pra eles o que tu contou pra mim". Na questão do como que tu faz pra não errar ou pra Uhum. chegar num ponto mais perto pro cliente. E aí ela disse assim: "Eu quero que tu me apresente mais sobre isso". E aí eu comecei mostrei como que a gente faz uma massagem no couro cabeludo, como que se faz um tratamento sem desperdiçar água, como tudo indo para um lado mais mínimo invasivo para cliente quimicamente, porque a gente está falando tudo de química, e é uma coisa que nenhum cabeleireiro normalmente usa, que é a ação química num cabelo que já tem química. Uhum. Uhum. E aí foi quando a gente começou a entender como é que funcionava para eles. Cabeleireiro, a gente é artístico, né? A gente gosta de mudar a cor, corte, essas coisas assim. Aprender um corte já quer aplicar em outra pessoa, ver se vai dar certo, se não vai. E eu lembro que um profissional disse assim, isso daí é só injeção de linguiça. Ah, sempre tem. Daí, Sempre tem. só que ele Sempre tava lá há 17 anos. tem. É isso aí. Ele levantou e foi embora. É, mas é isso aí. E eu desestabilizei naquela hora. Não deixei a Sim, a peteca cair, eu peteca. era metido na época, né? Eu disse assim, eu vou tô aqui agora, vamos Ué, fazer isso. vambora. Daí tá, ensinei tudo que eu aprendi naquele dia lá no curso no centro técnico e falei assim, olha, eu vou ir mais, né? E vou trazer mais se vocês quiserem, mas eu queria muito ter alguém para compartilhar um pouco mais junto comigo que fosse junto. Ela me deu essa carta, tu leva mais um. E aí, olha, tu vai estar todas as segundas, eu ia ter que deixar de trabalhar naquele, tipo, Toda segunda. toda segunda, e é um dia ótimo lá em Florianópolis, em shopping para isso, Hum. porque as pessoas fazem o cabelo pra semana, já vão se arrumar, tudo mais, voltou da praia final de semana, quer manter o cabelo hidratado na semana. Eu abri mão daquilo e fui pro centro técnico mais 4 vezes, e aí passar o conhecimento daquilo, até na última loja não tinha mais ninguém, né? Ninguém mais queria escutar aquilo. Eles não iam perder tempo de atender uma cliente. E aí eu insisti naquilo e ela começou a me indicar mais clientes. Em 2 meses, eu cheguei com uma cadeira. Sim. Em 2 meses, eu atendi em 4 cadeiras. 4 clientes ao mesmo tempo. Uau. E foi uma E ela que permite essas 4 ou era porque por número de clientes? Tipo, tem cliente demais, tu vai precisar ter mais cadeira. Digamos que tu tem uma cliente por vez, tu vai atender e vai acabar ela, né? Tá. Só que tu começou, uma cliente pediu mais e ela quer mais ser atendida, quer que tu atenda ela mais vezes e tudo mais, e a outra pediu no mesmo horário. Tá. Então tu vai aplicar uma raiz, fica agindo 1 hora, ou vai aplicar uma mecha, fica ali 3 horas com a cliente, e ou tu atender 2 pessoas, tu não podia atender 2, porque tu é limitado àquela cadeira Ah, e só uma aquele. cadeira. 3 horas é 3 horas a cadeira ocupada. O cabeleireiro que mais tinha cadeiras lá, é esse que estava há 17 anos, ele tinha 4 cadeiras. Ele atendia 4 clientes juntos, ele tomava. Eu odeio esse cara. Tá? Só pra te dizer. Esse cara, ele tem quase o tempo
que eu tenho de vida aqui dentro. Exato. E ele atendia, assim, ó, de um trabalho maravilhoso. E eu comecei, tipo assim, entender como é que ele fazia, né? Ele atendia cliente, levava um espumante, um café, Uhum. né? E aí eu fui pegando aquilo. Para não deixar uma lá parada, se olhando no espelho, eu servia ela. Boa. Enquanto eu já conversava com a outra. E interior a gente tem o quê? A integração de pessoas. Todo mundo se conhece. O que que eu fiz com elas? Fiz elas começaram a se conhecer. Uma comunidade. Ah, não sei o que. Ah, tu viu que ela trabalha com isso? Então ela trabalha com aquele lá. Parecido até. Daí assim foi indo. E elas foram indo, foram pedindo, então eu fui pedindo mais cadeiras. Até que chegou um ponto, a moça da recepção disse assim: o que que tu faz com essas mulheres o tempo todo pedindo? Lembra que a gente tinha que entrar no gancho, Sim. fazia a E foto, fazer né? a volta. Elas pediam. No terceiro mês eu não ficava mais no gancho. Eu não precisava. Boa! E ela disse, Ah! não, tu não vai. Não, não tem nem por que tu tá no gancho. As clientes pedem que tu sai do gancho na hora que elas ligam. Porque daí o que acontece? Tu liga pra fazer uma escova no salão, não tenho preferência. Qualquer um vai atender. Gancho. Vai pro gancho. Vai pro gancho. Daí tá ali no gancho. Ah, eu quero pelo Alessandro. Então vai ser. E aí o que acontecia? Todas essas que eu atendia Instagram, postava, marcava e elas iam trazendo outras e outras e outras. E aí, só que o que me incomodou muito nesse salão é quanto maior, às vezes é uma rede, quanto maior é essa coisa, menor é teu salário. E eu atendendo uma dessas, uma granfina, tipo, muito rica, ela disse assim, eu tô comprando um salão e eu quero que tu seja meu cabeleireiro. Aham. Eu nunca vou esquecer o nome dela, Mari. E ela disse assim, tô comprando um salão e eu não tenho noção de como é o salão. Eu contei pra ela, olha, eu fali, Sim. cheguei assim, eu abri um dia com ela conversando, Aham, né? aham. Tinha essa abertura que nem a gente tava falando, assim, já contou tudo, quando vejo já contei demais. Eu contava tudo pra ela, assim. Aham. Chegou no dia, daí eu contei pra ela, ela disse assim, tenho tempo pra tomar um café, ela mandou uma mensagem. E eu vou conversar com a moça que eu tô comprando no salão e eu quero que tu participe da reunião. Ela vai trazer números. Cara, eu tinha falido, como é que ela vai me chamar? Aham. Daí ela disse assim, tu já faliu, eu nunca fali no salão. Tu já sabe pra onde eu não devo ir. Pra que Tu, lado... olha, mas tu sabe que ter falência é, depois dela passar, passada e recuperada, é uma grande vantagem. Porque que custa muito, mas é uma experiência que ninguém quer passar, então todo mundo evita. E quem passa é uma experiência única, né? A gente sempre espera que seja única. Mas todo mundo tem muito medo disso. Então eu gosto de conversar com quem já passou por momentos extremamente difíceis, porque quando a gente se reencontra, é quando a gente descobre novas habilidades, é quando a gente não tem mais alternativa de ter coragem ou não. Ou a gente tem coragem ou a gente tem coragem, não tem o que fazer. Entende? Então é muito interessante. Eu gostei muito da visão dela. De pensar, cara, esse guri, imagina, porque também tu era super novo, tu ainda é super novo, né? Mas tu era uma criança e tu já tinha essa vivência de ter quebrado, de ter que ir embora. Putz, cara, é uma baita carga com uma baita energia, vigor. Isso aí. Gostei da forma de pensar dela, bem interessante. E aí? Daí eu sentei no café com ela. E a moça mais perdida, assim, porque quem tava mandando ela fechar era o marido. Porque ela tava falindo o salão, já tava falido o salão, era um salão de luxo, num bairro super nobre de Florianópolis. 500 metros eu tava beira-mar. Na Caraca. ponte eu tava 600 metros da ponte pra Nossa resolver. senhora. Era super pertinho. E Super aí, caro também, né? Todo, sim. né? Pô. E aí ela disse assim, olha, assim, assado, tem esse faturamento, tem essas clientes de muitos anos, porque aqui já tinha um salão antes, eu quero assim, assado, manter isso. E eu quero ser cliente ainda, vou gastar tanto por mês. E eu pensei, mas não é esse lado. Tá, foi pro café, ela, tá, conversamos, passou aquilo, ela gostou muito daquele tipo de conversa que a gente teve, porque eu levei a real. Eu sempre disse, olha, eu acho que me vendo como funciona pra mim, as clientes gostam de ser atendidas mais humanizadas. Numa cidade grande é meio que automático. Como a maioria das pessoas vai atender e nunca mais vai atender aquela pessoa, tá nem aí. Às vezes atende de fone de ouvido. Só toca. Ah, Isso aí. imagina que absurdo. E aí, vai-se embora. Uhum. Quando eu tive essa oportunidade de sair então desse salão grande e ir para esse pequeno, só que com uma visão maior, eles tinham certa marca e tudo mais, e ela disse: Não, eu quero transformar o meu salão, que é mais ou menos luxo, num luxo. Uhum. E aí, como é que eu vou fazer com que ela compre tudo o que eu quero, sendo que eu tinha uma mente tão limitada? Porque eu pensei assim: ela não vai querer gastar isso, né?
Precisa tirar tudo isso do estoque e comprar tudo novo. E um dia dela a gente sentou, conversou, ela foi lá no salão, olhei como era o salão lindo. O lustre dela devia custar, do salão, Uhum. eu lembro que eu tirava foto ainda dos cabelos com aquele lustre de fundo. Casas- E aí eu lembro que o lustre que ela tinha no salão devia custar 3 meses do que eu ganhava no... Isso aí. Essas coisas que impressionam a gente. Daí eu pensei, gastei tudo, não sei Que o quê. loucura. Eu pensei, não vai querer, né? Daí tá. Ela disse, não, tu vai me dizer tudo que tu precisa e eu vou passar as clientes pra ti. Porque eu quero que tu faça o que tu fez comigo com essas clientes. A primeira senhora que eu atendi, lá tem tudo é muito grande, né? A dona Helena, nunca vou esquecer da dona Helena. Ela disse assim: Tu é um rapazinho especial. Parece que veio do mesmo lugar onde eu vim. Ela se identificou comigo, Uhum. né? E aí ela disse assim: Não, que não sei o que. Passou-se uns dias. A manicure, eu lembro super que eu sempre fazia amizade com as manicures, porque elas traziam clientes. Sim. A cliente estava toda semana com ela, a cliente queria fazer uma escova, fazia unha, já fazia escova comigo. E aí começou naquele. Um vai Uhum. puxando o outro, né? Uhum. Daí eu lembro que ela disse assim: Tu sabe quem é aquela senhorinha que gostou de ti? Então, eles são donos desse prédio, do prédio do lado, da Steel, que tem aqui na frente. Uma imensa de uma Steel. Aham. E aí eu lembro dela assim: ela é chinelinha, super simples. E ela é dona de um condomínio lá na Praia da Daniela. E Oh, eu, meu Deus. a senhorinha, aquilo já mexeu na minha A base dona também. Helena. A dona Helena. E a dona Helena é simples, não sei o que, tudo mais. Aí, quando ela disse assim, aquela pessoa que estava sendo atendida, ela disse assim, mas essa é uma das pessoas que tu vai atender aqui. Porque no shopping eu atendi o pessoal que ia saber que era caro. Ali elas não, tipo assim, não era o mais caro, Uhum. mas elas queriam aquela exclusividade. Era um salão menor, era um salão de luxo e tudo mais. Uhum. E aí ela disse assim, tu é um rapazinho muito especial. Tu vai crescer muito. Daí eu comecei a acreditar naquilo. Daí ela me mostrou da onde que ela veio um dia. Daí ela começou a contar a história. Não, porque eu tenho algumas coisas, mas ela não tinha me contado ainda. Sim, eu tenho umas coisinhas. Tem umas coisinhas, uma coisa que outra. Daí ela disse assim, segue teu propósito, não sei o quê. E daí ela começou. Daí um dia ela me pegou na minha mão, fez uma oração, porque eu tava chorando, assim, que tava comendo arroz com salsicha, né? Era o que dava pra Cara. comer. Eu trabalhando naquele salão, eu tava comendo arroz com salsicha. Sim. E aí eu lembro de ter, tipo assim, tinha um tempero, eu tinha que comprar a salsicha, porque a salsicha já vinha temperada. Eu lembro de que meu Caraca, ex-marido, a gente velho. falou a mesma coisa. Comprava porque era temperado, já temperava o arroz, comia aquilo ali, né? E sim, ó, Caraca, sabia velho. que era temporário, mas já era o que tinha pra Sim, comer. sim, sim, sim. E aí ela disse assim, não, tu tem muito potencial, não sei o quê, porque tem profissional aqui que não faz nem metade do que tu faz. E eu, Opa, aí tem alguma coisa, né? opa. Comecei a atender mais, a agenda começou a ficar super cheia, eu continuava atendendo enrolante. Quando eu atendia lá, eu postava as coisas de lá, as pessoas de enrolante queriam muito que eu fosse fazer o cabelo de novo comigo, enrolante. E Uhum, aí eu comecei a aumentar os dias, então eu atendia 3 dias por mês, eu comecei a atender 6 dias. uhum. Aí eu já tinha mais liberdade nesse salão. Eu atendia das 9 às 6 da tarde, porque as clientes, elas podiam qualquer hora. Isso. Elas sabiam que iam me Cliente chamar. maravilhoso. Aham. Isso aí. Ela podia me chamar aquele horário, eu ia estar lá, ia esperar ela, ela ia descer para ir tomar um café. Lá Uhum, tem a rede de mercados Ipo. Eu vou ali no Ipo, diz ela. Na uhum. volta eu passo para fazer uma escovinha. Ela ia, voltava, levava um docinho para todo mundo, escovava o cabelo, tomava um café e ia embora. Seguia o dia dela. Um pouco vinha outra, e vinha outra, e vinha outra. Naquilo eu fui pegando outro jeito de trabalhar, Hum. que era, elas não postam, né? Assim. Elas não repostam, elas Sim, não tem nada. sim. E aí eu lembro que quando a gente foi atender uma cliente, bom, dependendo das pessoas que vão escutar, porque eu já contei essa história muitas vezes, lá tem uma rede de hotéis Kennedy Uhum. e tem o aeroporto. A Tá, mesma dona dos hotéis Kennedy é dona de um restaurante, um bistrô, no Boulevard, dentro do aeroporto. tá. E aí ela tinha um cabelão imenso e todo mundo, tipo, lindo. E ela disse assim, ai, meu cabelo isso e aquilo, ele tá muito ruim. Ela sempre reclamando. E ela não fazia o cabelo comigo. Fazia o cabelo com outra pessoa e ia só lá pra escovar e fazer unha. Porque ela amava a unha daquela manicure. Onde a manicure ia trabalhar, porque a manicure sempre vivia mudando de lugar, ela ia junto. E aí ela disse assim, não, que isso e aquilo. E eu lembro de ter explicado pra ela o porquê não fazer duas químicas juntas. Tá. Ela fazia uma mecha e fazia progressiva no mesmo dia. E eu fui explicar a parte Química do negócio. química, bem Técnica. técnica, bem Aham. técnica mesmo. Mas eu jamais ia imaginar que ela já tinha sido cabeleireira, que ela tinha vindo de baixo, que ela era formada em estética e cosmética, que era o curso Uau! que eu já tinha iniciado. E aí ela disse assim,
da onde? Como que tu sabia de tudo isso? Eu sabendo que eu fazia no salão, não sei o quê, e eles insistiam que tinha que fazer no mesmo dia. Eu sou cliente, eu tô nem eu, quero meu cabelo bom, eu prometia isso, prometia aquilo. Daí eu lembro que eu disse pra dona, né, eu preciso disso pra essa cliente. O nome dela era Ziza. Uhum. Fiz o cabelo dela, isso era perto do Natal. Ela amou o cabelo ao ponto de eu jamais ia imaginar que ela ia chegar com um presente. E aí eu lembro que ela chegou, depois a gente, pobre, né, quando vai ver o negócio, chegou com uma espumante linda, chique, numa caixa de madeira, aquele E a negócio. gente vai ver quanto custava esse espumante. Com Eu certeza. Eu fazia. recebia R$ 100 uma escova. Não, isso aí, tem que ir lá ver. E aí eu fui ver quanto que custava aquela espumante. R$ 800. Caraca. Eu vou ganhar. Caraca, eu devo vender esse negócio. Não, eu tava à vontade, né? Claro. Aí, nesse tempo já tava melhorando, eu tinha saído do salão lá em maio. Era final do ano, ela me deu essa espumante. Eu já tava com uma cartela de clientes muito maior. No momento em que ela gostou do meu atendimento, ela trouxe uma outra leva de clientes. Sim, tentou abrir uma nova janela, É isso aí. uma nova comunidade, digamos assim. O ano seguinte foi de muita cliente. Foi de trabalhar, 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 trabalhar. E aí eu comecei a achar que eu tava ganhando muito dinheiro. Então eu já tava naquela época, sei lá, ganhando R$ 8.000. Eu Uhum. achava que era muito dinheiro. Sim, sim. Tava endividado, por aquilo já não tava mais endividado. Já comecei a guardar um dinheiro, já podia sair, podia, sei lá, eu morava perto da praia, eu fui ir na praia depois de 7 meses. E aí eu Uhum. pensei assim, não, agora eu posso ir na praia, tipo assim, todo domingo, posso ir no Uhum. shopping, posso dar uma volta, posso dar uma passeada, comprar isso, comprar aquilo. E passei o ano, então, um pouco melhor. E Uhum. atendendo muito bem em Rolante. Na minha cidade ali, que a gente acaba tendo vínculo com a cliente, postava, vou ir atender, mas tinha que escolher a cliente que eu ia poder atender. Porque era muita gente que pedia. Eu acabava atendendo as mais antigas. Quando virou o ano, era pandemia. Puta. Florianópolis não tinha isso de atender clandestino. Não tem. E aí, como é que tu vai fazer? Daí eu já tinha uma graninha mais ou menos guardada, vou voltar. Eu atendia no salão. Quando eu ia atender, eu atendia no salão de uma amiga, uma grande amiga, minha comadre, um salão mais simples, e aí eu atendia as clientes lá, ia embora e tudo bem. Uhum. Só que a gente não ia poder atender junto, porque era um espaço muito pequeno. Uhum. Vamos ter que alugar um espaço maior, porque eu vou voltar pra Rolante, tem pandemia. Eu voltei no dia 6, dia 20 fechou tudo. Sim. Então, ali foi o. Março. Aham. E aí foi o. Como é que eu vou fazer? Conversei, fui pra uma. Tipo, eu já tinha uma mentalidade muito expandida perto do que eu tinha antes. Bah, tá louco? Tava sem dívidas, sem coisa, e eu pensei assim, eu vou começar então agora. Perto da minha casa tinha um salão não, um prédio novíssimo, tudo mais, e eu queria morar em cima desse prédio. Ela disse, ai, não tá livre, não sei o que tu tem um salão. E aí ela disse, eu tô com uma sala aqui pra alugar, não sei o que tu pode dividir lá no meio pra fazer um salão. Cheguei lá, 260 metros quadrados, uma sala. Nossa. Dividir no meio era 130 metros quadrados. Já era muito. Sim, que é gigante. O que que uma pessoa sentada com tempo É, foi fazer? Comecei a olhar a imagem de salão, disso, daquilo. Trabalhei num salão com 400 metros quadrados. sim, Fui para um outro que tinha 100 metros quadrados, que sim. era luxo. Pensei, eu vou começar, vou fazer isso aí dar certo. Fomos com a cara e na coragem, alugamos a sala. Era auge da pandemia, nada estava aberto. Tinha um lavatório lá dentro. A gente comprou mais um, porque daí a gente atendia mais gente. Tinha duas cadeiras. Uma delas era uma cadeira de sala de casa, confortável. Muito bom. Aham. A poltrona. Uma poltrona, é isso aí. Aham. E aí, era o que tinha, não Sim. tinha nada. Vambora. Pensei, vamos com isso daí mesmo. Pandemia, a gente envelopou tudo de papel na frente e vamos atender lá no salão. Naquilo de atender dentro do salão, era um eco, porque era muita gente. Eu ia fazer essa piada, tá? Eu ia fazer essa piada. Dava eco dentro da sala. Com certeza. Dava eco, era o tempo todo, era aquele tipo assim, ó. Caiu um alfinete no chão, era um barulhão, sabe? E aí eu pensei assim, não, isso aqui. Não sei. Daí eu já tinha visão de como fazer. O pobre, o que que faz quando começou a ganhar um pouco mais? Pega outro compromisso, né? Pegou outro Ai, empréstimo claro. grande. E eu tinha visto um salão lindo. O que que tu fez? Pof. Eu vou comprar. Se antes eu não tinha para pagar 2.000 de uma parcela, tu imagina 10 vezes quase isso daí. Se não, eu vou investir. Não, vou meter. Exatamente isso aí. E aí, quando a gente, naquela época, tava pensando grande, queria mais, os nossos pensamentos alinharam. Então, essa minha sócia desfez, era nós três, eu, ela e meu ex-marido, e a gente, vamos desfazer essa sociedade. Ela foi trabalhar pra gente uma época, Uhum. não deu certo, ela foi trabalhou, abriu o salão dela de novo e foi trabalhar nas coisas dela. E aí a gente investiu.
uma grana que eu nunca imaginava que eu ia investir em um tempo, e aquilo começou a dar muito certo. Porque a gente já estava investindo um pouco mais no marketing, estava investindo mais nas redes e fortalecendo o nome. Porque, incrível que pareça, o que me fez crescer foi ter saído da minha bolha. Tava ali naquele mundo pequenininho e tudo mais, né? Tu sabe que eu tô te ouvindo falar e dá pra identificar, tu vai contando a história e a gente vai, sem querer, tu vai falando, tu vai trazendo características de um empreendedor. Então, tu já trouxe coragem, tu já trouxe intencionalidade, que tu falou, o que eu notei? As clientes, eu fazia uma cliente chegar perto da outra para elas se conhecerem, eu pegava aquela e falava, oi, tu viu que essa aqui trabalha com aquilo? E é mais ou menos parecido, e coragem, intencionalidade, senso de comunidade, tu foi criando comunidade com as tuas clientes, tu entende? Essa inquietação de, bom, fiquei parado dentro da sala, fiquei olhando, pensei, bom, o que eu vou fazer com isso aqui? Uhum. Aí aparece a coragem de novo de, pô, já quebrou uma vez por causa do empréstimo. Vai de novo. Agora vai de novo. Claro, mas é isso, né, Ale? Não pode travar. Sim. Tu caiu uma vez, isso não pode te travar para a segunda vez, até porque esse segundo empréstimo já foi um empréstimo com mais intenção. Tu já entendia o que tu ia fazer, tu já sabia onde tu não podia quebrar, tu já tinha muito mais experiência, apesar de ser extremamente jovem, tu já tinha muito mais experiência e tu tinha uma clareza maior do que tu oferecia. Sabe? Tu já tinha a impressão que tu me dá, tu já tinha onde tu conseguiria chegar em termos de qualidade para tua cliente, entende? Que é diferente do primeiro momento lá que tu pegou o dinheiro porque o dinheiro estava disponível e ponto, sabe? Isso aí. Então, isso acaba gerando conhecimento, crescimento e resultado, né? E me diz uma coisa, deste momento que tu tá me contando, ali veio um crescimento grande, vocês fizeram um investimento grande, tiveram reconhecimento, tu começou a ter um crescimento exponencial, acredito que foi nessa época que eu te conheci, ou próximo a isso, e, e aí vocês hyparam, pelo menos enrolante, e aí veio a queda de novo. Daí foi uma queda diferente, né? Isso. Porque se tu já tinha dado um passinho de 100 mil, tu imagina tu dar um outro passão e tu já tem um outro padrão de vida. Todo. Quando tava com o salão tudo pronto, tudo mais, era... Lembra que eu podia atender uma cliente por dia. Quando eu comecei, fui lá no fundo dos lavatórios de uma professora lá e fui assistir do curso. Vi que como que ela trabalhava e comecei a colocar muitas pessoas. Cheguei a ter 18 pessoas trabalhando dentro de um salão. Caraca! Foi Nossa, uma loucura. Daí tu tem reunião, daí tu alinha, daí tananana, aquela coisa. mas eu não tinha noção nenhuma de como é que era empreender, porque eu tava aprendendo, né? Primeiro eu aprendi como atender. Fui para Florianópolis, aprendi como funcionava o atendimento. Uhum. Voltei, o que que eu vou fazer? Vou fazer o que eles faziam lá, vou empreender, né, para um monte de gente. E como é que faz? Tu sabe que uma coisa que eu notei que é muito diferente. Eu passei por essa transição. Eu estava passando por essa transição há alguns meses, um ano atrás, e me deu um estalo e eu sempre dá um estalo em algum momento, né? E eu vi que virou a minha chave. Empreender, a vida do empreendedor é diferente da vida do empresário. Essa é a pegada. Então, nós somos, por natureza, sei lá, várias das perguntas que eu tinha, tu foi respondendo. Eu fui lendo, eu só fui passando aqui, respondeu. Nós que somos empreendedores natos, que nós somos assim, porque tu me relatou que com 20 anos tu tava fazendo, tu falou, sei lá, devia fazer uns 6 mil. Pô, isso é bastante dinheiro para um guri de 20 anos, entende? Com 20 anos, pô, eu tava na faculdade gastando dinheiro do meu pai, entendeu? Não tem como te pega com 20 anos e coloca a conversar comigo com 20 anos, eu era um retardado. Eu não sabia nada de como eu ia fazer dinheiro, minha profissão era estudar. O que não é demérito, mas enfim, é diferente. Sim. E tu já tava ali com a máquina, já tinha tido dívida, já tava saindo da dívida. Mas essa vida de não ficar parado, de se mexer,
é muito do empreendedor, mas a partir do momento que a gente tem uma empresa com 18 funcionários, nós não somos empreendedores, nós somos empresários. E quando a gente enxerga isso, cara, é demais, porque daí tu muda. Aí, aquele papo que eu tava tendo contigo de cultura de empresa, cultura de equipe, que eu, a cada 3, 4 meses eu relembro a galera da cultura que tem que ter e tal, dos padrões, mas principalmente cultura, né, valores, princípios. Isso é a vida do empresário. O empreendedor é aquele que abre caminho. O doido que abre caminho, que nós somos. Sim. Somos doidos que abrimos caminho, mas depois que tu abre, aí tu abriu o caminho, e agora? Entende? Agora eu preciso deixar de ser um empreendedor puro e tenho que me tornar um empresário raiz, digamos assim, ou não raiz, não precisa ser raiz. E daí a gente vai pra esse lado que nem tu disse assim, porque como é que tu vai aplicar a tua cultura? Eu jamais sabia como é que eu ia fazer aquilo ali, né? Sim, claro. Tá, cheguei no salão naquele, sei lá, não vou lembrar isso, mas faz uns 5 anos. 5 anos. Todo mundo, vamos fazer uma reunião, a gente tinha alinhamento de tempo em tempo e tudo mais. Aquela agenda pingando gente, era 60 mulheres passando dentro de um salão todos os dias. Num sábado eu chegava a 80. Nossa. Eu atendia por dia quase 20. Cara, isso é. É A gente muita faz gente. loucura nessa vida, né? Muita gente. E aí, quem sabe, quem faz mecha sabe. Mecha demora 3, 4 horas por Sim, cliente. meu Eu fazia Deus. 14 em um dia. Meu Deus. 14. Na época era, sei lá, R$ 250 cada uma. Meu Deus. E aí eu pensei, nossa, estou ganhando muito dinheiro. E aí eu gastava muito. Só gastava, né? Gastava, Aham. gastava, gastava. Quando eu fui aprender como é que eu ia seguir o time ali de como é que ia funcionar, eu já tinha endividado até não querer mais de novo, né? E aí já tava casamento pra lá, a gente passava 18 horas juntos lá dentro do salão, ia pra casa, era assunto era salão. E foi onde eu entrei num burnout e eu lembro de uma cliente assim, olha, tu precisa de ajuda. E aí ela disse assim, olha, eu tenho uma pessoa para te indicar, ela me indicou minha terapeuta e tudo mais. Cheguei lá e eu não conseguia falar, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia. 18 horas, a minha cabeça só pensava nas dívidas altíssimas que eu já tinha feito. E Sim. como é que tu faz, né? Eu queria, naquela época, me separar e tudo mais, pra onde que eu vou? Se eu vou ter que sair daqui com uma mochila nas costas, um secador e uma tesoura. O secador que eu comprei em Florianópolis, a tesoura que eu comprei em Florianópolis. Dali eu não ia levar nada, porque, tipo assim, tava tudo endividado, ou eu deixava tudo e saía sem nada, ou fazia alguma coisa. Decidi, então, vou separar e vou sair com o que eu posso, né? Pra recomeçar. Isso era agosto, me separei, trabalhamos mais um mês e pouco. Novembro, dia 3 de novembro, eu tava no meu outro salão já novo, com tudo montado. Porque eu já sabia que eu não tinha mais onde eu tinha pra errar e onde eu tinha que fazer certo, né? Uhum. Entrei no dia 3. O próximo 1 ano foi só baixar a cabeça, ficar quietinho e pagar conta. Para Uhum. que este ano passado não tivesse aquele auge de contas e pudesse investir em outra coisa. Foi onde mudou tudo, né? Porque aí eu já tinha errado 2 vezes muito alto. Uhum. E aí eu sabia, a fonte não pode mais ficar sem nada, né? Exato. E aí foi onde eu aprendi, tipo, vou investir agora realmente no conhecimento, em como ser um empreendedor. E hoje, antes eu atendia 14 mechas. Hoje eu não atendo isso por dia e eu ganho o dobro do que aquele dia. Do que aquela época. Tu aprendeu a gerar valor no Isso. teu serviço, né? E me diz uma coisa que eu queria te perguntar. É muito difícil, é muito difícil, ou é possível separar a dor profissional de estar tendo que sair de um salão que era gigante, enfim, com uma dívida grande. Isso é uma dor profissional muito forte e ao mesmo tempo tu estava passando por um perrengue emocional, uma dor emocional descomunal. É possível entender a diferença das dores no momento? Tipo, o que que é mais difícil enfrentar ou é tudo um turbilhão e tu só vai vivendo, sobrevivendo assim? É um vazio, né? Do nada É tu não tem. Tipo assim, de um dia pra noite tu não tem mais nada do que tu acreditava que era tudo pra ti. do que eram 18 horas do teu dia, entende? Isso aí. Tu dormia 6 horas. 18 horas do teu dia era o casamento e o salão. Isso aí. E aí fez assim, tu Isso. não tinha o casamento, tu não tinha o salão. Isso aí. Entende? E quando tu. Um movimento que eu vi que aconteceu foi que as pessoas, elas. As clientes te seguiram. Uhum. Elas foram atrás de ti. Onde é que o Ale tá atendendo, eu vou onde o Ale estiver atendendo. Se o Ale
alugar qualquer canto e com uma cadeira e a tesoura e a... Tesoura e o quê? Secador. E o secador. Eu vou lá e eu não sou muito familiarizado com cabeleireiro, não sei por quê. Mas tu teve medo das pessoas, das clientes não irem atrás de ti? Mas era o meu maior medo. O meu maior medo foi eu não ter nada ou as clientes não irem porque elas queriam aquele espaço, queriam aquele ambiente, queriam aquele luxo, queriam tudo aquilo que elas tinham. Aí foi onde virou a chave e eu comecei a ter que ir elaborando, isso principalmente em terapia, né? O que que eu tinha de diferencial? Qual que era o valor que eu estava entregando para essa cliente? O que que eu queria para essa cliente? Por que que ela me buscava? Por que que ela vinha, me seguia? Eu atendi num salãozinho onde chovia mais dentro que fora. Uhum. Eu tenho foto de lavar cabelo, tirar do balde e lavar de canequinha. Na primeira falência lá dos 6.000 reais, Aham, eu fui atender numa garagem de uma casa que eu aluguei que eu pagava 500 reais em aham. troca de serviço porque eu não tinha dinheiro para pagar. Caraca. E aí, quando eu fui entender assim, tipo, o que que eu faço para cliente? Daí eu fui entender assim que eu não, o que eu entregava para cliente desde que a dona Helena me contou assim, Uhum. tem uma coisa diferente. E eu fui levar muito tempo até entender que a cliente ela não voltava pelo que eu entregava para ela, mas sim pelo que ela sentia através daquilo ali. Uhum. Bah, aquilo mudou para mim 100%. Ela disse assim: "A escova eu posso fazer em qualquer salão, Ex- mas como eu me sinto depois de uma escova é diferente." Às vezes não foi nem a melhor escova do mundo, Uhum. mas o atendimento fez eu voltar para que a próxima escova ficasse ótima e o atendimento continuasse sendo aquele. O Ale, o que tu tá falando é que a parte técnica ela é importante, mas ela não é fator Ela não decisivo. sustenta. Eu falo muito isso, que uma pessoa que procura um atendimento num cabeleireiro, por Uhum. exemplo, existem vários cabeleireiros muito bons em todos os lugares. Então, a escova bem feita, é possível, não é qualquer um que faz, não é fácil de Uhum. fazer, e não é a maioria, é a minoria que faz, só que não é só um, Sim. tem mais de um, tem alguns. Uhum. E aí o que, que a gente vai fazer para diferenciar? Na odontologia é a mesma coisa, na clínica é a mesma coisa. Uhum. Eu falo sempre, eu digo assim, olha, nós não podemos achar que a nossa empresa é a melhor porque nós somos bons dentistas. Bons dentistas é o mínimo que nós temos que ser. Isso é um mínimo. Então, todo o resto nós temos que entregar, além de ser bons dentistas. Se não fosse, eu falo lá, se nós não fôssemos bons dentistas, tinha que fechar essa bodega. Não Não adianta. tem serventia nenhuma, né? Mas eu te perguntei isso porque eu imaginei que tivesse sido um medo. Não sabia que era o maior medo, mas eu imaginei que tivesse sido um medo que tu tivesse. Tipo, putz, eu vou sair do salão e será que as pessoas vão seguir o Alê ou vão seguir no salão? Né? Será que elas preferem o salão e o Alê? E tu me deu a prova do Isso. que a gente trabalha, do que a gente acredita, que é os locais, o local, a empresa é feita por pessoas. Isso. Então, o cliente ele vai seguir a pessoa, porque a empresa são as pessoas. Se não tiver pessoas, não tem empresa. É. E a essência do lugar, né? Eu sempre te vi como a essência do lugar. Então, eu vendo de fora, eu tinha certeza absoluta que não importava para qual lugar tu fosse, as pessoas iriam atrás de ti. Mas eu vendo de fora é fácil. Acredito que se eu tivesse no teu lugar, eu ia morrer de medo. Eu ia falar, meu Deus, agora eu vou. Eu tinha um salão lindo, agora eu vou começar tudo de novo. Ninguém vai ter saco para começar junto comigo, aquela conversa. E eu fui vendo de fora, fui vendo tu te reerguer assim. E eu acho muito interessante. Olha que louco. E olha como a gente tá sempre sendo observado. Isso que tu falou. Tu falou assim, quando eu saí, quando me divorciei, enfim, e saí do salão, eu fiquei um ano de cabeça baixa fazendo isso e aquilo. Eu vi isso. Foi isso aí. Eu comentei com a Glécia, com a minha esposa. Eu comentei, eu disse assim: olha só, o Alê, ele tá de cabecinha baixa, reerguendo tudo. E tu foi um ano. Isso eu não sabia que tinha sido um ano. Mas foi um ano que tu ficou aqui. Só trabalha. Trabalha, estuda, trabalha, Caraca, estuda. velho. E Caraca. nisso, quando a cliente foi, quando eu, tipo assim, a cliente vai junto, né? Aham. E vai levar. Eu tinha certeza que tinha excelentes profissionais na cidade, tinha isso. Mas aí eu lembrei da dona Helena falando assim: a minha essência ninguém ia tirar. E aí eu fui buscando assim Uhum. conhecimento para entender como que eu trabalho hoje. Eu trabalho com arte, né?
E o meu atendimento é humanizado, mas a minha arte só eu entrego. E aí, quando eu fui trabalhar na rede social, que hoje é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Que é a minha vitrine, eu só exponho o que eu tenho real para vender. Eu não vou numa loja, tu vai ver lá, vai ter uma calça jeans, tu entra na vitrine, tu entra na loja e não tem nenhuma calça jeans. Uhum. Na minha vitrine, hoje eu trabalho com cores e corte, e eu trabalho só, exclusivamente com isso. Uhum. Eu tirei o nicho de todo aquele monte de coisas que eu fazia e Uhum. decidi que eu ia ser especialista e que eu ia me tornar mais especialista só naquilo lá. E a cliente ia me procurar por aquilo. Tu E sabe aí, que, de novo, ó, é mais um. Eu tô achando demais essa entrevista. Porque é mais um ponto claro de um empreendedor. Nichar. Tu nichou, tu enxergou um nicho, nichou e falou: vou ser reconhecido por isso, por ser especialista naquilo. uhum, E aí, as pessoas, quando a gente se torna referência para os clientes, a partir do momento que nós decidimos que vamos ser referência em alguma coisa. E quem quer atender todo mundo não atende ninguém, né? é. E Quem quer aí, atender todo mundo o que faz. diferenciou isso foi quando eu nichei muito bem um cliente, foi que muitas clientes foram embora, né? Uhum, Muitas clientes não queriam mais aquilo ali, não uhum, queriam se identificar com aquilo. uhum, Mas muitas outras vieram ao uhum. ponto de que todos os dias entram clientes novos, todos os dias, mas não são da nossa cidade. Isso é demais. Hoje a nossa cartela é 53% fora da cidade. Sério mesmo. Nossa, 53%. que legal, parabéns. Isso é muito bom, porque isso é muito Muito bom. difícil, porque tem que... E aí é a prova de que não é só uma escova, de que não é só um corte, de que não é só cor. É. Porque só um corte, só cor, a pessoa pode fazer na cidade dela. Ela vai se deslocar porque tem alguma coisa a mais. Hoje lá na clínica, na recepção, a gente tem um bar onde a gente serve café, enfim, tem um monte de coisa lá, Tá pão de lindo lá. queijo, tá lindo, né? E aí eu deixei muito claro para a equipe. Eu falei, o meu objetivo é que os pacientes se programem para chegar antes, para ficar lá, ou se programem para fazer a consulta e ficar lá para tomar um café, para conversar. E fazem 20 e poucos dias que a gente começou com o bar e já tá rolando. A galera vai 10 minutos antes, vou eu, não sei o que, se encontram, tomam um café, às vezes eles entram lá, comem pão de queijo, conversam com as gurias. Então, porque não é só consertar os dentes, Sim. não é só arrumar os dentes. Se fosse só isso, não faria sentido. Quero te fazer uma pergunta. Tu acredita que empreender exige inteligência emocional? Ah, demais, né? Pra mim, o que mudou totalmente foi isso. Foi dar conta daquele, quando acontece um perrengue grande. Uhum, Normalmente a gente faz de uma formiguinha um elefante, né? exato. E não é um problema a mais. Pegou na mão, esfria e resolve ele para ele não ficar muito maior. Que foi onde eu te falei antes, né? Receita Federal. Uhum. Primeiro problema que aconteceu quando eu me mudei de CNPJ de endereço, notificação. Não Ah, é, pode. O que claro. eu não tinha mais? CNPJ bloqueado. Ah, é, não. 200 mil em dívida. Imposto, porque daí eu passava 18 funcionários numa maquininha de um MEI. Entende o que é Caraca, isso? que tombo. E aí, como é que faz? Senta com a tua contabilista e diz assim: o que que eu faço agora? Ela disse: eu tô aqui para resolver o teu problema. Eu só tenho que estar disposto a não aumentar ele e resolver agora para ir daqui para frente limpo. Parcela isso daí, começa de novo, reparcela o que Sai. precisar, né? Em 2 meses aquilo estava encaminhado, hoje já está indo para o final e a gente conseguiu levantar, porque aquele primeiro ano foi o primeiro ano de baixar a cabeça. Isso, E de fazer dinheiro. E aí que tá. E isso também, né? Tu passar uma maquininha de MEI, faturamento de 18, é o clássico erro do empreendedor que ainda não é um empresário. sim, Entende? Tu começou e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. E a parte tributária, eu sou muito chato em relação a isso, porque a parte tributária, ela nos faz ganhar muito dinheiro, tá? Ela pode fazer perder, mas ela nos faz ganhar muito dinheiro. A gente tá encaminhando pro final, tá? O papo foi ótimo. Eu sabia que a tua história ia ser espetacular, desde o momento que eu te chamei. Chamei já fazem 2 meses. fecha a agenda, organiza, Eu calma falei, de fora. fecha a agenda, que eu sei que tua agenda deve ser, nossa, uma loucura. Mas eu quero te dizer que eu te admiro muito mesmo, tá? Desde os nossos papos lá, quando tu começou a ir lá no consultório, sempre falei, cara, o Ale é um cara muito diferenciado, ele é muito diferenciado. E aí eu te vi, cara, eu não sabia da história da primeira queda aí, dos 100 mil reais lá. Nossa, não sabia de 18 anos, nada né? disso. Não sabia de nada disso. Mas essa segunda parte
do salão grande, enfim, desse segundo recomeço, eu sabia que tinha alguma coisa muito Sim. grande que tinha acontecido e sempre te admirei porque eu vi tu fazendo a volta e achei muito interessante tu falar desse ano aí que tu Ah, foi um ano que tu baixou a cabeça e, cara, não adianta, eu vou ter que levantar tudo de novo, e é isso mesmo. E faz parte. E se tiver que levantar 10 vezes, a gente levanta 10 vezes. É assim que funciona. A nossa vida é essa, né, Lê? A gente um não. propósito novo, né? Exato. E nós que somos empreendedores, empresários, a gente não nasceu para não fazer isso. Sim, Então, se acontecer de cairmos, a gente vai levantar de novo. A gente só precisa de saúde. O exatamente. resto a gente consegue ir. Eu vou te pedir para dar um recado final para nossa audiência. Tem alguma coisa sobre qualquer coisa que tu achar interessante aí pro pessoal? Então, eu até fiquei pensando o que eu poderia agregar, né, em alguma coisa, principalmente porque eu não tinha um norte de como que seria a nossa conversa. Tá, a gente vai conversar Nem eu. sobre a tua vida, eu vou ver o que a gente vai fazer. Mas o meu recado principal no principal no empreendedorismo é saber lidar com a emoção. Ali no tá pegando fogo a casa, tu não vai botar o teu corpo no para apagar aquilo porque vai queimar mais, né? Então é baixar um pouco a poeira e ter uma rede de apoios muito boa. Uhum, É buscar o norte de quem já fez, né? E foi o que eu fiz. Busquei o norte de quem já tinha feito, de quem já tinha errado, uhum. e aquilo ali mudou 100%. Então, acho que esse ter um norte, ter um espelho de para onde ir, botar uma humidadezinha, ficar com ela no bolso ali e seguir todos os dias, né? Uhum. Porque o grande castelo não foi construído sem um tijolinho de cada vez, né? Ele precisou Exatamente. ser estruturalizado, veio a primeira tempestade, caiu, aquela primeira parte sobe de novo, até um dia tu subir lá em cima, olhar para trás e tu vê assim, cara, eu tenho 2.500 clientes que me seguem onde eu vou. Então esse Isso eu acho demais. Não, legal. é bem legal. Legal. É inteligência emocional, né? É, Inteligência emocional é a grande sacada do empreendedor, do empresário. Nós temos que ter muita resiliência, tem que engolir muito sapo, fingir que é surdo às vezes, fingir que é cego às vezes, mas sendo honestos, competentes, honestos e persistentes, consistentes também, ninguém nos segura, né? A gente chega onde a gente quiser. exatamente. Muito obrigado, Thalê. Obrigado a eu, foi um prazer. Baita papo, brigadão. Então tá, gente, a gente tá finalizando mais um episódio do PXCast. Quero agradecer a todos. Ale, rede social. Alessandro Padilha, com 3 As no final. Alessandro Padilha. Isso aí. Tá Só bom? apareceu lá. Sigam lá o Ale, tá bom? Curtam este episódio, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês para ter o maior alcance possível, porque essa história do Ale é uma verdadeira aula. Agradeço a todos, esse é o PXCast, um podcast voltado para profissionais liberais, autônomos que querem transformar o escritório ou o consultório em uma empresa que a gente fala sobre venda, marketing, RH, contratação, demissão de pessoas, tudo isso que envolve essa nossa vida. Valeu, obrigado e até a próxima.